Fala pessoal, um grande abraço para você que está aqui comigo no canal do Frossar para mais um vídeo. Hoje é dia de análise de Rosário 0, Atlético 1 pela Libertadores. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Pessoal, tudo bem? Olha só, primeiro pedindo desculpa aqui pelo horário da publicação desse vídeo, agora deve ser aí algo próximo de meio-dia. A minha ideia era publicar esse vídeo um pouco mais cedo, mas ontem eu fiquei até tarde editando aquele vlogzinho que eu publiquei, que foi muito legal lá no bar com o pessoal da Galo Hermano, e precisava descansar um pouquinho para gravar esse pós-jogo para vocês com a cabeça inteira ali, lembrando dos detalhes do jogo. E a proposta minha nesse quadro, que aliás chama Cabeça Fria, é de um pós-jogo que vai sempre ser publicado algumas horas depois do jogo, viu pessoal? Eu não vou publicar pós-jogo logo depois, porque a minha ideia é dar um tempinho pra gente digerir o resultado, seja ele positivo, seja ele negativo. Então nesses jogos da noite, eu sempre vou publicar o pós-jogo já no dia seguinte, provavelmente ali durante a manhã ou no fim da manhã. Então por isso também o nome do quadro, Cabeça Fria, para dar tempo da gente colocar os pensamentos em ordem antes de refletir sobre o que de fato foi o jogo. Sem dúvida nenhuma, o pós-jogo do Fael Lima é uma referência minha para esse quadro, eu queria deixar isso claro aqui, porque o legal do YouTube é que a gente pode consumir vários conteúdos, né? Não é aquela concorrência direta ali, que ou você assiste um ou você assiste o outro. Eu sempre assisti o pós-jogo do Fael, acho muito bom, acho excelente. Então quem não conhece, recomendo que vá conhecer. Acho que todos vocês já devem consumir o conteúdo do Fael. E enfim, tomara que vocês curtam também o Cabeça Fria, que vai ser o pós-jogo aqui do meu canal. Então dá para assistir o do Fael, que ele sempre posta mais perto da hora do jogo, às vezes até de madrugada quando o jogo é à noite, e o meu vai sair sempre no dia seguinte, para evitar de ser contaminado ali pelas ideias ou pela análise do Fael ou de outros comentaristas, analistas. Eu vou evitar assistir esses conteúdos antes de gravar o meu, para trazer aqui a minha percepção de fato do jogo. E eu não tenho a pretensão de ser certo 100% do tempo, eu vou errar também, mas vou trazer aqui no canal do Frossar sempre aquilo que eu vi da partida, taticamente falando, enfim, as minhas percepções do que aconteceu no jogo. E aí depois que o meu conteúdo for ao ar, aí sim eu vou assistir o do Fael e todos os outros para comparar ali a análise, combinado? Então vamos lá, vamos falar de Galo. Antes de analisar o jogo, o recado de sempre da nossa parceiraça aqui do canal, a KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito, e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como crédito para uma nova tentativa, combinado? Outros dois recados rapidinho, pessoal. Se você tem interesse de ser parceiro comercial do canal do Frossar, o e-mail para contato está aqui na descrição do vídeo. A gente ainda tem cotas de patrocínio em aberto. E outra coisa, tem muita gente que assiste o conteúdo aqui do canal, dá like e ainda não é inscrito. A inscrição é muito importante pra gente, pessoal, então clica aqui em se inscrever, é muito rápido. Se quiser notificação, ative o sininho também, porque me ajuda dessa forma a acumular números aqui no canal e a difundir o conteúdo para mais gente. Vamos então falar de Rosário e Atlético, Grupo G da Libertadores. Primeira vitória de um time brasileiro no gigante de Arroito, que é o estádio do Rosário Central, na história da competição. E, enfim, foi muito legal, uma vitória que desde o primeiro momento do jogo, eu admito, estava sentindo ali que seria um 1-0. Curioso que a gente conversou pro como os caras vêm, né, quadro pré-jogo aqui do canal, conversando com alguém que acompanha o adversário, com o Rodrigo Mendonça, jornalista lá de Rosário, e ele falou que esperava um jogo de muitos gols, disse que o Rosário ia partir para cima, e que o Atlético também é um time que não se defende. Segundo ele, seria um jogo de 3 gols ali, foi o palpite dele. Acabou que não aconteceu, acho que por alguns motivos que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Primeiro, no primeiro tempo, eu senti uma diferença do ponto de vista ofensivo do Atlético em relação aos outros jogos, que o espaço estava mais por dentro do que pelos lados do campo. Esse Galo do Milito, ele claramente, né, coloca os dois jogadores muito abertos no ataque, o Arana pela esquerda e o Scarpa pela direita, para abrir o campo, né, a famosa amplitude. Ou seja, dessa forma, ou você força o adversário a colar um defensor lá na linha lateral, e isso acaba abrindo um espaço por dentro,
ou o adversário prefere proteger o que a gente chama de funil da área, aquela região mais central ali, né, em direção ao gol, e deixa espaço nos lados para esses jogadores que jogam bem abertos ali. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Galo e Rosário de BH. Os jogadores que jogam pelo lado do campo tiveram muito espaço, o Scarpa fez aquele gol característico dele, né, recebendo do Hulk, que abre muito bem esse espaço por dentro, né, fixa os zagueiros adversários ali no centro do gramado e abre espaço pelos lados. Então o Hulk fez esse papel que ele faz muito bem, serviu o Scarpa, que trouxe para dentro e bateu cruzado. Eu acho que justamente por isso ter acontecido com muita clareza lá em BH, dessa vez o Rosário Central se preocupou mais em marcar mais de perto, tanto o Arana quanto o Scarpa. Então no primeiro tempo, o Atlético tinha mais espaço por dentro. A gente conseguiu ver ali algumas triangulações, ali, algumas tabelas entre o Paulinho, o Hulk, o Zarate, o próprio Alan Franco chegando próximo da área também, até o Otávio em alguns momentos. O Atlético teve algumas finalizações ali da entrada da área, até dentro da área, em alguns casos, mas não conseguiu aproveitar, né? O Rosário conseguiu se defender ali da forma como pôde, o goleiro fez algumas boas defesas. Teve até um lance em que, depois de uma finalização do Galo, o goleiro solta, o Zarate tenta controlar a bola ali dentro da área, sofre um empurrão, para mim até um lance discutível de pênalti, mas acabou que não fez falta, a gente nem discutiu esse lance depois, ou pelo menos não vi nas redes sociais, porque de fato não foi um lance capital para o jogo, mas fato é que o Atlético tinha esse espaço por dentro e também conseguia encaixar alguns contra-ataques em alguns momentos que o Rosário Central saía, o Atlético encaixava esses contra-ataques e no primeiro tempo não deu resultado. O Galo tinha a bola em praticamente todo o tempo, impressionante os índices de posse de bola, o Atlético chegou a bater 70% de posse aí, né, nesse jogo contra o Rosário, fora de casa, um jogo de Libertadores. É claro que o fato de não ter torcida faz uma diferença, gera um impacto negativo para o Rosário, positivo para o Atlético, que se sentiu mais à vontade para jogar, mas o Galo era dono do jogo, né, absoluto. No primeiro tempo já ficou muito claro que o Rosário tinha as suas limitações ali. Eu lembrei, vendo o jogo, instantaneamente do que me disse o Rodri, que o Rosário sente falta de um cara de referência, né, um centroavante ali para segurar um pouco mais a bola. É um time que joga prioritariamente pelos lados, já que não tem esse 9. Não é um time que constrói muito por dentro e tenta construir muito, especialmente com dois jogadores, né? O Malcorra, que é o camisa 10 deles, aquele cara que tem aquela cabeleira ali, estilo anos 70, que é bom jogador, sabe tratar a bola, foi dele o gol, inclusive, do Rosário em BH. E o Campaz, que é aquele Campaz ex-Grêmio, pessoal, jogador que joga pelo lado esquerdo do ataque, bom jogador, agudo. Eu acho que a principal finalização do Rosário, o principal lance de perigo do time deles foi justamente num contra-ataque que encaixaram, a bola entrou pro Campaz, que estava em condição legal, ele levou, chutou ali perto da entrada da área. E a bola foi, acho que chegou a bater na rede ali pelo lado de fora, ou passou perto do gol, mas saiu. O Rosário realmente não levava o perigo ao gol do Everson, salvo uma ou outra jogada ali de bola parada, que a gente, pelo histórico do Galo, sempre fica com um certo receio, né, as bolas levantadas na área, mas o Atlético ontem conseguiu controlar bem essa situação também. Falando de defesa, ontem a escolha pela zaga com Batalha e Bruno Fux, né? Eu acho que é curioso porque nesse momento o zagueiro do Atlético mais consolidado no time titular é aquele que não é zagueiro de origem, que é justamente o Batalha. Virou zagueiro, agora ele é visto como zagueiro claramente pelo Milito e tem jogado muito bem, mais uma partidaça do Batalha. Ali ele conhece muito bem, jogou no Rosário, enfim, é argentino, sabe encarar esse tipo de jogo. É um jogador que tem crescido demais com o Milito, a gente fala dos vários outros aí que cresceram com o Gabriel Milito e realmente cresceram muito, o Scarpa, o Otávio, o Franco, mas o Batalha também é outro jogador com ele, na minha opinião. E o Bruno Fux, pessoal, eu acho, assim, tem pra mim que a escolha foi muito em função da facilidade que ele tem de construir o jogo, daquele passe entre linhas, né? O Fux em alguns momentos encontrou passes muito interessantes ali, verticais realmente, até pro Hulk, né? O Hulk saindo da área, fazendo esse papel de pivô que ele faz muito bem, por mais que o Hulk não esteja nesses últimos jogos, no auge dele, no que diz respeito à finalização, à conclusão de jogadas, né? Não tá no maior padrão Hulk que a gente vê, mas ele ainda é um cara muito importante pro time, abre espaço, protege, faz o pivô muito bem, dá essa opção para o zagueiro que quer sair jogando, já quebrando uma ou duas linhas ali de marcação adversárias. Então acho que o Fux faz muito bem esse papel e ao lado do Batalha fez uma partida muito segura. O
O Atlético era dono do jogo e teve aquela falta do Hulk ali no primeiro tempo, né? Que ele bate, a bola vai variando. Me lembrou muito o gol dele contra o São Paulo lá no Morumbi, quando interrompeu aquela sequência, né? O Galo interrompeu aquela sequência de partidas sem vitória pelo Brasileiro, aquele início do Filipão. Essa foi a primeira vitória, inclusive, do Filipão lá no Morumbi. Aquele golaço do Hulk, ele bate uma bola meio chapada, a bola vai variando e entra no ângulo. Naquele dia o Rafael tentou chegar e não chegou, e acho também que se ela vai no gol nesse jogo contra o Rosário, o bom goleiro Brown ali da equipe do Rosário não chegaria, ele se esticou todo, a bola explodiu no travessão, seria mais um golaço do Hulk. Foi de se lamentar realmente aquela bola não ter entrado. Eu senti que o Atlético em algum momento, e aí foi o único momento que me preocupou um pouquinho no jogo em relação à nossa vitória, foi um momento que eu achei que o Galo entrou um pouquinho na pilha, assim, do time do Rosário, que não é bobo, time argentino, vocês sabem como é, e os caras perceberam que o Atlético era mais time. Me lembro de um momento ali específico do jogo que eu acho que o Scarpa foi desarmado com um carrinho que foi firme, mas na minha opinião na bola, sem falta, colado lá na linha de fundo, no ataque do Atlético, e aí o Rosário rouba a bola, vem numa espécie de contra-ataque, né, tentando construir, o Saravia vem jantando o jogador do Rosário, que toca na bola primeiro, então o Saravia acaba pegando só o jogador, toma o cartão amarelo, e ali eu tomei um sustinho, pensei, pô, será que o Atlético vai entrar nessa pilha? Não precisa, é jogar a bola, pôr a bola no chão, nosso time é muito melhor que o deles. E não precisa entrar nessa pilha de argentino, não precisa ir no bolinho ali brigar, deixa os caras espernearem pra lá. Ontem estava muito propício o clima pra gente de fato ganhar na casa do Rosário, e essa preocupação de repente a gente perder um jogador expulso foi a única que aconteceu ali na minha cabeça, mas logo depois terminou o primeiro tempo, o Atlético voltou pro segundo e o jogo mudou um pouco de figura. E a gente conseguiu vencer por 1-0. No segundo tempo, falando especificamente de como que aconteceu o jogo taticamente ali, na minha opinião, o Rosário já conseguiu fechar um pouco mais aquele funil da área, né? O centro do gramado ali no ataque do Atlético, defesa do Rosário, já estava um pouco mais protegido, e o Atlético precisava mudar um pouco o time ali para criar umas alternativas melhores, né? O jogo foi desenrolando, o Atlético com mais posse, criando mais, mas faltava alguma coisa. O Milito mais uma vez foi muito bem nas substituições, né? Entrou o Vargas, entrou o Igor Gomes e o Alisson muito bem, partidaça do Alisson, fica aqui o elogio a ele. É um jogador que eu sei que o Gabriel Milito gosta muito e tá explicado o porquê. Eu fiz o vídeo lá falando de Robert, de Palácios. O Palácios estava no banco, mas o Palácios briga por essa posição, pessoal, que é do Scarpa como titular e do Alisson como reserva. Então não vai ser tão simples para ele jogar, porque o Alisson também está muito bem, entrou e mudou o jogo, deu outra cara pro lado direito do Galo. O Galo precisava de um pouco mais de agressividade por ali, de 1 contra 1, e isso o Alisson tem como poucos. Partiu para cima, triangulou, fez as jogadas, e ali em uma dessas jogadas para a direita conseguiu cruzar muito bem, rasteiro, aquele cruzamento inteligente. Ele não só colocou na área, né? Ele visualizou onde estavam os jogadores do Atlético ali, que foi um cruzamento para trás. O Vargas tenta dominar e acaba funcionando como um pivô, e o Paulinho aparece para finalizar bem e marcar o gol da vitória atleticana. Uma coisa que eu queria falar sobre o Paulinho, pessoal, muito importante. Decisivo mais uma vez na Libertadores, vale lembrar. Paulinho é o segundo maior artilheiro do Galo na história da competição, atrás apenas do Hulk. Marcou o gol da vitória, já havia marcado, né, no jogo lá em BH também contra o mesmo Rosário. É um cara importantíssimo para o nosso time. Tem gente nas redes sociais querendo fritar o Paulinho por causa de gols perdidos. Pessoal, todo atacante perde gols, 100% deles. Se a gente pegar com a intenção de fazer um compilado de gols perdidos, a gente vai conseguir fazer até do Lewandowski. Então, assim, é muito injusto o que algumas pessoas fazem com o Paulinho em relação a esses gols perdidos. Eu entendo o argumento de que o Paulinho precisa, de repente, aumentar um pouco o nível de concentração dele nos jogos maiores, nos jogos decisivos, que a gente tem o trauma ali de alguns jogos que ele teve oportunidades. Eu cito, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras na Libertadores do ano passado, né, e acabou desperdiçando, mas e os vários, inúmeros, muito maiores lances em que ele fez o gol, em que ele tomou a atitude correta. Nós estamos falando de um jogador de 23 anos, de um jogador que tem muito clube da Europa de olho. É bem provável que chegue ao Galo no meio da temporada uma proposta grande pelo Paulinho. Esses times não são bobos, pessoal, se eles estão de olho é porque o Paulinho tem qualidade, os números dele provam, faz gol, dá assistência, aparece pra jogar. O gol do Paulinho, vale lembrar, ele tava na área pra finalizar, mas ele deu opção lá na direita, tabelou com o Alisson, foi inteligentíssimo na movimentação, tava no lugar certo, na hora certa pra finalizar, finalizou com precisão no canto do goleiro do Rosário. Então um jogadoraço, é o melhor parceiro de ataque que o Hulk teve desde que ele chegou ao Galo, na minha opinião. Teve Keno, teve Diego Costa, mas o Paulinho regula demais, é impressionante
a regularidade dele, sim, regularidade, ele faz jogos abaixo, como todo mundo faz, o Hulk inclusive, mas assim, em 90% dos jogos ele é um cara muito importante pro time, combate, abre espaço, briga o jogo inteiro, tá lá pra finalizar, então a gente não pode de jeito nenhum desvalorizar o que é nosso, é um grande jogador, te garanto que todo torcedor de outros clubes brasileiros gostaria de ter o Paulinho no time dele, sem exceção, acho que torcedor do Flamengo queria, do Palmeiras queria, então vamos valorizar porque a gente tem um jogador muito importante que pode estar na reta final da passagem dele pelo Atlético. Tomara que não, tomara que ele fique por mais tempo, mas é um cara muito importante, fez mais um gol decisivo pra gente e o Galo tá 100% na Libertadores, fez um jogo muito interessante, é um jogo de inteligência, mais uma vez, parabéns ao Gabriel Milito que mexeu bem, controlou bem o jogo, né, conduziu o time de uma forma inteligente para mais uma vitória, e é isso. Cabeça Fria tá publicado o primeiro, muito obrigado para você que esteve comigo até aqui no vídeo e até o próximo, hoje ainda tem mais vídeo aqui no canal, grande abraço.